Graça e paz, igreja, amém? Deus é bom, amém, queridos? Vamos ler nosso texto de hoje. Hoje nós vamos estudar 2 capítulos, né? Poderíamos estudar até mais, tá? Mas vamos assim pouco a pouco. Vamos estudar 1 Crônicas 12 e 13. 1 Crônicas 12 e 13 vai trazer para nós outros guerreiros de Davi, né, uma lista estendida dos guerreiros de Davi, e depois nós vamos ver a arca de Deus sendo levada para a casa de Obed-Edom. Muito obrigado, Pai querido, bendito e exaltado seja o nome eterno do Senhor. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Pai. Muito obrigado pela leitura, pela porção da palavra de Deus que nós acabamos de ler. Agora pedimos o Teu Espírito Santo nos ajude a meditar nesta palavra e que hoje saímos daqui mais uma vez enriquecidos e abençoados pela palavra do Senhor. Toda honra, toda glória somente a Ti. Desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Esses outros guerreiros de Davi, na verdade, não está em nenhuma lista anterior, mas na verdade, irmãos, esta aqui é uma lista estendida dos guerreiros de Davi. A gente vê a lista a lista aumentada e a lista de certa forma até detalhada, né? Esses guerreiros, irmãos, na verdade, eles vieram até Davi, porque Deus fez, não sei se vocês acompanharam na leitura, eu não quis interromper na hora que a gente lia, mas esses homens foram até Davi, tá? Eles foram até Davi e se ofereceram. Houve até quem chegou e ele perguntou: peraí, sua vinda é de paz? Ou você veio aqui para me entregar na mão dos meus inimigos? Não, paz seja contigo, estamos com o Senhor. E aí, Davi, irmãos, na verdade acabou montando um grande exército, que foi Deus que fez esses homens chegarem a ele. Na verdade, eu errei esse cálculo. Eu calculei todos os números aqui e coloquei aqui que somaram 321.802. Só que agora eu vi 2 erros meus aqui, só para quem interessa. Então o exército ali é de, isso mesmo, eu falei que era mais ou menos 20 mil, não era? 341.822 homens, só nesse capítulo se acrescentaram àqueles heróis que nós já vimos nos capítulos anteriores. Tá bom, irmãos? Por que isso é importante? Talvez você não vai nem anotar, mas tudo bem, eu vou anotar porque eu quero guardar esse estudo, isso vai servir no futuro para alguém, né? Ou para a gente repetir. Esses homens, irmãos, esses 341.822 homens, se juntaram a Davi num momento muito especial. Era logo depois que Deus ungiu Davi rei. Saul estava numa perseguição terrível contra Davi. Davi saiu em fuga. E foi naqueles anos e naquele tempo de fuga que a Bíblia registra para nós neste capítulo, que juntou-se a ele 341.822 homens. Ele não buscou esses homens, ele não alistou, ele não correu atrás, ele não pediu socorro. Esses homens foram até ele. Por isso que eu quero que você anota bem. A população de Ipatinga, olha bem que hoje eu estava vindo lá do centro, passando direto pela vila, para depois vir para a igreja. Vou ser sincero com vocês, irmãos, eu demorei quase meia hora para sair lá do centro e chegar lá na vila, de tanto carro, de tanto embolado. Ipatinga tem nem 300 mil habitantes. E este exército que Deus fez chegar a Davi é maior do que a cidade de Ipatinga, para você ter uma noção. Por isso que eu queria que você entendesse. O número é muito bom a gente anotar, porque o número depois traz para nós uma referência. E o maior grupo, na verdade, só para os irmãos entenderem, o maior grupo está no versículo 37. Leia aí na sua Bíblia 37, olha: do leste do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas, também a tribo de Manassés, fazendo todo tipo de armas de guerra, 120 mil. Tá, irmãos? Isso aí era só os camaradas pronto para a guerra, e que eles faziam todo tipo de arma. Então Deus levou para Davi. É uma coisa muito complicada eu falar, mas vocês estão vendo a Rússia atacando a Ucrânia? E o presidente da Ucrânia pedindo, pelo amor de Deus, para o mundo mandar arma para ele? Estão vendo, não estão, irmãos? Está pedindo, e eles estão mandando e tal, arma pesada para lutar, porque ele não tem arma. Aqui, Davi não pediu ninguém.
Davi estava fugindo, na verdade, de perseguição de Saul, que ainda governava. Tanto que o capítulo 12, versículo 1, fala assim: estes foram os homens, olha bem, irmãos, que vieram a Davi em Ziclag, estando Davi ainda escondido da presença de Saul, filho de Quis. Eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Está vendo, queridos? Isso aí naquele momento ali, que a Bíblia está registrando para nós, que a gente às vezes pensa que Davi só fugiu, só sofreu e só foi aquilo. Não, teve um determinado tempo que Deus começou a enviar homens de guerra para ajudá-lo. É bem verdade que em outro tempo Davi ficou abandonado, sozinho, ele sofreu, mas nesse tempo, o propósito deles aqui, irmãos, é fazer com que Davi subisse ao trono e assumisse o trono de Saul, porque ainda existia essa briga entre alguns que eram fiéis a Saul, não queriam que Davi assumisse o trono. E quando Deus quis que Davi assumisse o trono, Deus então cuidou e cuida, né, para que isso viesse a acontecer, tá bom? Então é muito importante você notar, esse número aí subiu para 341 mil e pouco, né? E esses homens tinham todo o aspecto, irmãos, a Bíblia registra, por isso que o capítulo 12, ele não foi estudado ainda em capítulo nenhum, tá? O 13 nós já estudamos, mas o 12 não. E aí ele traz esses detalhes. Eram homens valentes, como diz o versículo 8, homens de fato encorajados para a guerra, e o versículo 8 vai dizer que eles tinham a aparência como rosto de leão, hein? Rosto de leão. Quem já viu a cara de leão? A cara de leão mete medo. Então, para você ver, há o registro no versículo 8, de que esses homens de fato eram muito valentes, eram homens destemidos, e tem até o registro de algumas atitudes, né, que esses homens tiveram. Depois também vai mostrar para nós no versículo 14, que o menor desses homens valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. O que isso quer dizer? Quer dizer do aspecto, né, de ousadia, de coragem e de força no combate. Um homem valia por 100, o mais fraco. Tá? O versículo 14, quando diz aí, esses dos filhos de Gade foram os comandantes do exército, e fala assim, o menor valia por 100, e o maior valia por 1000, então eram homens de fato de valor, né? É para os irmãos verem que o livro de Crônicas traz o registro daqueles homens que acompanhavam Davi, e aí você pode tecer, meu irmão, o seu entendimento, que a gente não vence, irmãos, uma guerra sozinho, a gente não chega a nos estabelecer no lugar que Deus nos quer, se a gente não tiver, irmãos, um grupo de exército corajoso com a gente, valente, como Davi, né, como Deus levantou para estar com Davi, né. Agora, também, além de ser valentes, com esse rosto como forma de leão, e o menor valendo 100 por 100, o maior por 1000, tinha também quem era cheio do Espírito de Deus, irmãos. É o caso que está registrado no versículo 18, que veio então Amasaí, chefe dos 30, e ele disse, nós somos teus, ó Davi, contigo nós estamos, ó filho de Jessé, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois o teu Deus te ajuda. Está vendo? Então tinha ali entre todos homens de guerra. Os irmãos têm que entender que homem de guerra é de guerra mesmo, só sai para matar, né? Para dar tiro, para dar pancada, mas agora aqui mostra o registro de um homem de Deus, o que a Bíblia chega a dizer no versículo 18, então veio o Espírito sobre Amasaí, e Amasaí disse, olha, não Davi, você é um homem abençoado, e abençoados sejam todos que estão contigo, nós estamos com você, tá, irmãos? Isso nesse capítulo que vai falar dos guerreiros de Davi. Não há registro tão detalhado desses guerreiros. E voltando, né, o cálculo ali, então, Deus fez chegar a Davi, neste texto está registrado 341.822 homens. Tremendo exército, irmãos, né? Um tremendo exército que Deus levantou para ajudar Davi. E não ficou só nisso, tá? Não ficou só nisso, não ficou só na guerra. A Bíblia registra também que houve quem levasse cargas e mais cargas de mantimentos para que Davi e toda essa comitiva pudesse ter o que comer, porque não havia como cultivar a terra, pois eles estavam fugindo da guerra, né? Verso 39 diz assim, estiveram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhes tinham preparado as coisas necessárias, está vendo? Ficaram 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos tinham preparado as coisas necessárias. E o verso 40 diz assim, também seus vizinhos mais pertos
até Issacar, Zebulon e Naftali. Olha bem, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pasta de figos e cacho de passas, vinho, azeite, boi e gado miúdo em grande quantidade, porque havia alegria no coração do povo de Israel. Amém, queridos? Amém? Então você vê que ali não havia apenas homens de guerra, havia também gente que trazia provisões para que aquele momento de Davi tomar posse pudesse acontecer. É muito lindo isso, tá, irmão? Então, queria que você imaginasse assim, Davi fugindo, porque os filhos de Saul, as pessoas fiéis a Saul não queriam que Davi reinasse, presta atenção. E aí Deus começa a levantar um exército poderoso para poder ajudar Davi a assumir o trono, a chegar no lugar que lhe era devido e lhe era de direito. Amém, queridos? Ele saiu com 400 homens, e juntando essa comitiva, irmãos, que saiu com ele, dava no máximo 600, tá? 400 homens mais mulheres, concubinas, enfim, aquela coisa toda, não chegava a 600 quando ele fugiu. E aí Deus mandou para ele, eu contei aqui, 341 mil durante o caminho. Isso é muito lindo, irmãos, quando a gente começa a entender que a obra de Deus funciona assim, tá bom? Amém? A obra de Deus funciona assim. Vamos seguir então, para a gente passar para o capítulo 13, que vai falar sobre a arca na casa de Obed-Edom. E vai terminar esse capítulo só registrando que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Mas esse capítulo, irmãos, aqui, 1 Crônicas 13, nós já estudamos ele no dia 14 de janeiro, tá? De 14 de janeiro de 2021, nós estudamos que esse texto está em 2 Samuel 6, que vai falar sobre a arca lá na casa de Obed-Edom, tá? A arca, irmãos, havia ficado na casa de Abinadab, né? É muito importante a gente entender, está registrado nesse texto que nós lemos, tá? A arca havia ficado na casa de Abinadab, mas um detalhe é que enquanto a arca ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu na casa de Abinadab. Se os irmãos voltarem lá atrás um pouquinho, em 1 Samuel capítulo 6, aliás, 2 Samuel capítulo 6, nós vamos ver o registro, nós não vamos ler ele todo, mas só para os irmãos entenderem que nós já estudamos este assunto, né, naquele dia. Então veja bem, lá vai estar registrado que Davi levava a arca para Jerusalém. Está o registro todo aqui do como foi feito o percurso para levar. A arca ficou na casa de Abinadab, por incrível que pareça, há registro que nada tenha acontecido de bom nem de ruim na casa de Abinadab, né? Então, quando Davi levava a arca, rumando ela para Jerusalém, está registrado no texto que nós lemos, mas está também lá em 2 Samuel, o que acontece? Acontece uma tragédia. A tragédia é que, quando um dos bois lá começa a tropeçar, os bois que conduziam levavam a arca, Uzá leva a mão para a arca não cair, irmãos, para proteger a arca. E no momento que ele leva a mão, a tragédia acontece. Ele não poderia tocar na arca, mas por ele ter tocado, então a ira de Deus se levanta e o homem morre. Aí Davi, a Bíblia chega a citar que Davi ficou muito irado, Davi ficou bravo, né? O versículo 8, lá atrás de Samuel, diz que Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá. A Bíblia chega a estar que ele enfureceu. E no capítulo que nós estamos lendo agora, na verdade, no capítulo 13 lá de 1 Crônicas, a palavra enfureceu é substituída por ira. Então Davi irou-se, porque o Senhor havia ferido Uzá. Olha bem como é que Davi fez. Davi estava alegre, uma comitiva toda alegre, levando a arca para Jerusalém. Tiraram a casa de Abinadab e levava a arca para Jerusalém. Foi quando o boi começa a tropeçar, a arca vai cair, ele segura, e quando segura a arca, Deus vai e mata aquele homem. Essa tragédia então, irmãos, interrompe a caminhada. Davi então não pode continuar. Foi aí então que a arca foi levada para a casa desse homem, Obed-Edom, tá? E a arca fica na casa de Obed-Edom, e a Bíblia diz que Deus abençoou grandemente, irmãos, a casa de Obed-Edom. E é isso que vai motivar Davi, então, a continuar levando a arca. Só que nós vamos parar aqui, porque aqui registra, né, que ficou na casa de Obed-Edom. E o nosso texto vai terminar dizendo assim:
Assim permaneceu a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. 3 meses, diz a palavra no verso 14, e Deus abençoou, irmãos, grandemente a casa dele em tudo que ele tinha. Agora, nem é tanto de preocupar de Obed, se ele era de Obed, dos levitas ou não. O que importa é que não se podia tocar na arca se não fosse levita. A arca podia ficar na casa de qualquer um, tá, irmãos? Só não podia tocar, entendeu? Era o caso do Uzá que tocou, pum, aí deu errado, deu mal, né? Então, na verdade, a arca poderia ficar em determinado lugar, determinada cidade, ele só não poderia ser tocada. Era só os levitas que podiam exercer essa tarefa que Deus havia dado, né, para eles fazerem. Então, a questão não era a arca estar ali, era tocar, né? Havia gente no caminho, por exemplo, da procissão, que não era levita, era do povo, mas por estar perto da arca não tinha problema. O que não podia de forma alguma era tocar. No momento que tocou, morreu, né? E estava no carro, né? Até então foi, né? Deus permitiu que fosse no carro, mas aí o carro tropeçou, já era. Bem, o pastor Moacir acaba abrindo o olho por um detalhe. Lembra que eu falei que você podia ficar perto da arca, não podia tocar? Só a levita que podia tocar. A levita tocava, não tinha problema. Por isso que ela tinha que ir no ombro, né? Por isso que ela, mas estava num carro. O carro tropeçou, o que aconteceu? Não tinha um levita por perto para segurar, segurou e deu no que deu, né? Enfim, era muito detalhe a ser cumprido, irmãos, pela lei. Por isso que só a família mesmo de Arão, dos levitas, é que podiam exercer o sacerdócio e todo o serviço da casa. Não era permitido, irmãos, ninguém poderia fazer. É princípio de Deus. Por isso que eu trago esses valores, eu trago esses números, essas coisas, para a gente trazer para o culto de hoje, né, no século 21, e a gente pensar, né, se as coisas de Deus não precisam ser levadas muito a sério, tá? No dia que nós trouxemos esse altar, nós chamamos de altar, né? Púlpito é isso aqui. No dia que nós fizemos esse altarzinho, eu reuni com os irmãos do louvor que estavam aqui e falei assim: olha, eu quero que você preste atenção como está a sua vida antes de subir aqui, porque aparentemente é um lugar qualquer, não é, irmãos? Mas a gente precisa trazer esses valores que a Bíblia está nos mostrando para as coisas santas e as coisas sagradas, porque Deus honra, Deus agrada. Então a gente precisa criar em nós o temor de Deus. A Bíblia chega a dizer que Davi ficou irado porque Deus matou o Uzá, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala: temeu Davi ao Senhor naquele dia e falou: nós não vamos levar a arca para lugar nenhum até resolver esse negócio, já que Deus fica tão furioso e ele mata quem tocar na arca, então nós não vamos parar. E a arca ficou parada, tá, irmãos? A arca ficou parada há muito tempo. É por isso que eu coloquei esse texto aqui, olha. A arca ficou parada tanto tempo, irmãos, que na verdade, esse tempo que ela anda para um lado e para o outro, somou quase 20 anos, tá? A gente lê e pensa que ela ficou 3 dias, 3 meses na casa de Obed-edom, e mais um pouquinho ali, a gente pensa que foi, mas quando você abre a Bíblia, lá em 1 Samuel, tá? Capítulo 7, pode abrir lá, viu, irmãos? Eu gosto que você abre comigo, para você conferir, né, e sair daqui assim: não, é verdade. Aqui, essa pequena... Essa aqui é uma figura apenas de uma arca que foi usada na mesinha da ceia, só para os irmãos lembrarem que esta arca é chamada de Arca da Aliança. Essa não, né? Essa que nós estamos estudando. Isso aqui é um modelo parecido, longe, mas dá para a gente entender. Era mais ou menos isso, não estou falando das medidas nem de nada. Está vendo? Os querubins aqui em cima, bonitinho. A alça era aqui que deveria ser carregada, tá, irmãos? Tá? Nas dimensões, certamente essa alça era maior, para o camarada colocar no ombro, né? Quem já carregou as coisas assim sabe o que é. Eu já carreguei. Quem já carregou? Irmão, você fica leve. Você pega uma vara forte, lá você coloca saco de coisas, balaio, né? Então era isso aqui, ó, tá, irmãos? É uma ideia, só que essa alça era bem maior, para que segurasse daqui, de lá, de um lado e do outro, e não tocasse também. Tocava nessa alça. Isso aqui era uma coisa muito especial. Aí lá dentro tinha o quê? Vamos ver quem lembra. Tinha vaso com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. Isso, irmãos, isso aqui é a Arca da Aliança. Por isso que nós deixamos essa arquinha lá,
para os irmãos lembrarem que esta foi uma aliança que Deus fez através da arca, e que na verdade a arca se tornou tão sagrada para Israel, que na verdade chegou num ponto, irmãos, que a arca simbolizava era a presença de Deus para Israel. Aquilo tornou-se tão sagrado, por isso que Deus teve esse cuidado, tocou, morreu, era a presença de Deus, não pela arca em si, o desenho por fora, mas era pelo que estava lá dentro estava as tábuas da lei que Deus deu a Moisés lá no monte, lá estava a vara de Arão, que floresceu, e produziu ainda, ela produziu amêndoa, tá? Isso, então aquela vara, olha bem, o que quer dizer as tábuas da lei? Deus no meio do povo agora através da lei, agora eu estou com vocês nessa lei, isso, para você ver, presente de Deus. E o que quer dizer a vara de Arão? Talvez você pense, mas vara de Arão, irmão, sabe quem é Arão? Arão é o primeiro sacerdote que Deus escolheu, e a família de Arão, só ela poderia exercer o sacerdócio. E na verdade, Israel acredita, o judeu acredita, que quando o Messias vier para eles e voltar para nós, Deus vai levantar, o próprio Messias vai levantar, na verdade, o Messias vai dizer que fulano será o sumo sacerdote e da linhagem de Arão. Até hoje eles creem, vai voltar e será um sacerdote da linhagem de Arão. Então por que a vara de Arão? Porque aquela vara foi a que desmascarou os falsos sacerdotes, aqueles que queriam ser sacerdotes. Lembra? O Senhor mandou que pusesse um representante de cada tribo, cada um colocasse sua vara lá, e a vara que florescesse era o homem e a casa que Deus estava escolhendo. No outro dia, irmãos, vara nenhuma floresceu, e a de Arão floresceu e ainda produziu. E aí, o que quer dizer o maná? Por que o maná estava lá? O maná foi o pão que Deus mandou do céu para Israel comer, encher a barriga de pão, e dizem que aquilo era muito gostoso. Então, irmãos, era coisa vinda do céu, é tudo vindo do céu, veio do céu as tábuas da lei, aqui está ela para nós, para a honra e glória do Senhor, né? A vara de Arão ter florescido foi um milagre, que era uma vara que estava lá, não era plantada, Deus fez florescer, e o pão que desceu do céu, e não só desceu do céu, o povo comeu aquilo, irmãos, durante 40 anos Deus não deixou faltar o pão. Então isso ali que estava lá dentro, é que tinha um valor espiritual, e que era a presença de Deus, até hoje. Por isso que a gente diz, quem tem a lei, quem tem a palavra, tem a presença de Deus, não precisa preocupar. Isso aqui, tá, irmãos, é só uma figura, nada disso, nada de adorar isso, nada de colocar isso em algum lugar aí, para a gente ficar adorando, né? Mas é como exemplo, serve para a gente dar uma aula, viu? Diga que os irmãos for dar aula lá, né, irmã Fátima, tá? Está à disposição para os irmãos, para a gente entender mais ou menos o que era. E aí, se você ler comigo então, 1 Samuel 7, e esclarece para nós. Por que esclarece? Porque são vários textos que vão falar desta jornada de Davi, fugindo até se estabelecer como rei. Então, o capítulo 7, verso 1 e 2 de 1 Samuel diz assim: assim vieram os homens de Quiriate Jearim, tomaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab. Está vendo que nós lemos lá no 13 agora, que a arca foi para a casa de Abinadab? Aqui está dizendo o texto, está vendo? E levaram a casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Está vendo, irmão? Consagrou Eleazar, filho dele, ó, guarda a arca. Aí o verso 2, irmãos, diz para nós o seguinte segredo: a arca ficou em Quiriate Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, tá bom? Isso que a gente pensa que só durou 3 meses, 4, 1 ano, não, irmãos, foram quase 20 anos, beirou 20 anos. Então, é o registro que você talvez não ia ter ele se você fosse ler sozinho. Aí é bom o estudo, né, que a gente pega um texto aqui, pega outro lá e coloca. Então, o tempo decorrido que essa arca ficou andando, na verdade, vamos até corrigir, o tempo que ela ficou em Quiriate Jearim, somou quase 20 anos. O que é 20 anos, irmãos? É muito tempo. E hoje, onde está a arca? Você sabia, gente? Você sabia que eu já li a Bíblia de trás para frente, para ver se tem um sinalzinho? Hein, queridos, para a gente encerrar, nós já estamos chegando no finalzinho, eu queria só que você guardasse esses detalhezinhos. E aí, a arca, irmãos, o pastor Moacir já leu a Bíblia,
Quantas vezes? Quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Tá, só um pastor assim leu 80 vezes, então muito mais do que eu di umas 18 vezes só. Mas o senhor já achou onde essa arca foi, pastor? O senhor sabe, o senhor viu na Bíblia para onde a arca foi? Onde ela está? Está vendo, querido? Por isso que eu perguntei, ele já leu 80 vezes, eu já li umas 18. Né? Não li muito, mas ele já leu 80, quase 100. E onde está? Ninguém na face da terra, irmãos, consegue achar na Bíblia onde ela está. Ninguém. A Bíblia assumiu. Nesse vai e vem, irmãos, assim como Israel, por mais de 2 vezes, 3 vezes, e hoje vive também uma dispersãozinha de certa forma, Israel foi disperso pelo mundo várias vezes. A primeira vez nós vimos no Egito, a segunda agora, Babilônia, nós estamos vendo, o texto nosso parou lá, depois nós vamos continuar, e vai voltar Israel, depois Israel é disperso outra vez. Israel foi disperso mais ou menos no ano de 1000, os judeus, vamos chamar assim, não Israel, né, os judeus, no ano de 1492, os judeus foram expulsos da Espanha e de Portugal, foi onde eles vieram para o Brasil, vieram para o mundo inteiro, no mundo inteiro tem judeu, tem descendente, né? Porque tudo veio fugido. E eu já falei para alguns irmãos, eu fiz um exame de DNA, e deu que no meu sangue tem sangue judeu. O tio Moacir tem também, porque ele é meu tio, tem que ter. Tem, irmãos, se você fizer um DNA, talvez você vai ter, eu tenho, então eu tenho sangue judeu. Como pode, irmãos, isso? Se você for ler a história, os judeus toda vez por outra eles são expulsos de onde eles estão. E a história conta que em 1492 foram expulsos todos os judeus da Espanha. Os que ficaram tiveram que assumir o cristianismo, mesmo que de maneira falsa. Da Espanha eles foram para Portugal. O Brasil foi descoberto em que ano? Pois é, está vendo? 1492 eles vão para Portugal fugido. Chega lá o rei de Portugal, embarca muitos deles e manda para o Brasil. E eles vieram quente para cá pensando, um novo mundo, né, uma nova terra, nós vamos poder adorar a Deus lá. Porque o problema não era adorar a Deus, o problema era não aceitar Jesus. O judeu não aceita Jesus. É no futuro que eles têm uma experiência com o Senhor e aceitam Jesus. Eles saem do judaísmo e vai para o judaísmo messiânico que chama. É outra área do judaísmo, não aceita pelos judeus ortodoxos. Quem são os judeus ortodoxos? Aqueles que a gente lê na Bíblia, os fariseus, os saduceus, aqueles que, rigorosos na lei, não aceita que Cristo tenha vindo. Vão para Portugal, de Portugal o rei manda para cá, chega aqui no Brasil, o judeu todo alegre, nós vamos poder agora servir a Deus lá, sem mexer com esse negócio de Jesus, né? Conclusão, o rei de Portugal manda uma lei lá, pior ainda, que todo judeu que tivesse dentro de qualquer região de Portugal, o Brasil era de Portugal, deveria converter ao cristianismo. E se não convertesse, sabe o que ia acontecer? Eles seriam expulsos e os filhos deles ficariam no Brasil. Hein? Já imaginou, ninja? Já imaginou, vocês dois são judeus, vieram para o Brasil tranquilinho, agora vão poder adorar a Deus sem ter que aceitar Jesus. Aí nasce o Lucas, tá a bênção, né, o Lucas. Aí vem uma lei lá de Portugal dizendo que vocês dois, se não convertessem a Cristo, teriam que deixar o seu filho aqui no Brasil e sumir, ir embora. O que você faria? Hein? Sim, mas o que você faria? É bom pegar o ninja como exemplo. O que você faria? Largaria o Lucas e ia embora? É o que os judeus fizeram, ficaram aqui. Então por que eu tenho um sanguinho? E eu queria até que vocês fizessem, faz o exame, irmão, para a gente ver quantos irmãos na igreja tem aí o DNA de judeu, faz lá. R$190, dividir de 12 vezes o exame, estou falando propaganda para você, depois eu tiro lá. R$190 dividir de 12, e agora tem promoção 40% mais barato, negócio de dar as mães, tem isso direto. Você tira o seu DNA, quem fez o exame de Covid de passar o cotonete assim? Quem fez o exame de Covid passando o cotonete? É um cotonetão daquele. Você vai 1 minuto de um lado, e coloca lá numa vaselina, depois outro minuto do outro, manda para lá e chega o exame, seu DNA. Tira o DNA de qualquer coisa. Então, queridos, eu estou dizendo isso para vocês, só para vocês verem como é que é a história de Israel, ela é bonita, ela é verdadeira, e é uma história de fuga, tá? Então sai judeu de tudo quanto é lado, da Espanha e Portugal, lembrando que Espanha e Portugal era o quê?
Era a maior potência do mundo na época, irmãos. Eles eram os melhores navegadores. É por isso que eles descobriram a América inteira, Brasil, América Central, América do Norte. Eles viajavam o mundo, eram os melhores do mundo, exploradores. Então chegaram até o Brasil. Chegando aqui, é que surge nós aí, descendente um pouquinho. Nós somos uma mistura de índio, uma mistura de espanhol, de português, de africano, é mistura de tudo. Nosso sangue dá de tudo isso. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que nessas fugas, a do Egito, a da Babilônia, né, que nós estamos vendo na Bíblia, teve essa depois de 1942, que chegou para o Brasil e para o mundo inteiro. E nessas fugas, irmãos, o que acontece? A arca sumiu, não tem registro bíblico de onde ela está. Não existe. Não existe. Existem teorias de onde ela esteja, existem segredos em torno dela. E você acha estudos que bem convincente mesmo que ela está em determinado lugar. Uma coisa é, se seguiram os princípios bíblicos estipulados para o culto, para os utensílios do culto e tal, existe sim sacerdotes da linhagem de Arão e de Levi, dos levitas, que em algum lugar estão cuidando dela. Se Deus quer que ela esteja ainda, só que não tem registro. Existem teorias que ela está lá na Etiópia, escondida. Existe que ela está escondida numa caverna e que os camaradas são treinados, da linhagem sacerdotal, são treinados para vigiar ela. Eles não saem de lá nem para dormir. Todos lá, nasce, cresce, vive protegendo e ninguém chega. Tem todo tipo de teoria. Mas uma coisa eu sei, não há registro que ela tenha sido destruída. Não há registro que ela tenha sido enterrada, escondida, na Bíblia. Não tem. Mas eu creio que ela está em algum lugar. Primeiro que ela era de ouro, né? Era toda coberta de ouro. O ouro você sabe que resiste, né? O ouro resiste ao tempo. Então certamente está em algum lugar. E no dia que ela aparecer, só um minuto, no dia que ela surgir, quem pôr a mão lá vai ser fumegado. Já teve até um filme aí, um filme falando sobre ela, eu esqueci como é que é o nome do filme, eu assisti. É todo baseado nela, até bonito, que quando a arca é aberta, não sei se ela é aberta, sei lá, não lembro, mas aparece imagem de anjos e tal no lugar e tal. Bem, foi uma coisa muito bem feita, superprodução. Mas a verdade é que se aparecer, se pôr a mão lá e não for da linhagem de Arão sacerdotal, já era. Porque, não é? Porque continua, Deus é o mesmo, isso não mudou em nada, né? Não mudou em nada. É por isso que eu quero que os irmãos entendam o motivo do estudo, para a gente trazer para hoje. As coisas santas devem ser respeitadas com todo rigor, né? Olha, eu vou te ser sincero, eu não acredito que Apocalipse nada seja simbólico. Por quê? Vou te explicar por quê. Na minha interpretação, por isso que é difícil a escatologia, porque existe várias linhas de pensamento. Eu acredito que aquilo tudo é muito real. O que aconteceu, que Deus mostrou para ele coisas futuras. Não é coisa para aquele tempo, e nem para agora, né? Coisa para o futuro. Então tudo que ele viu é muito real. É tanto que ele teve dificuldade para escrever. Quando o anjo mandou, escreve isso, não guarda nada, ele não sabia o que escrever, ele falava, eu vi 4 seres viventes, ou seja, ele não fala se é homem, se é mulher, ele viu seres viventes. Eu vi a cara disso, né, cara daquilo, corpo disso, corpo daquilo. Por quê? Porque tinha dificuldade de escrever. Eu não sei quem já teve sonho, e eu escrevo sonho, eu já estou beirando não sei quantos mil sonhos mil lá. Toda noite que eu sonho, eu vou lá e eu lembro no outro dia, eu anoto. Quando eu não lembro, já era, mas eu anoto. Tem coisas que a gente sonha, não dá para escrever, dá para você falar o que parece. Parece com isso. Então, não, eu não creio, viu, Agil, que seja simbólico. Eu creio que ele de fato viu, Deus mostrou para ele, está aqui, assim, né? Porque o meu entendimento é que aquilo é real. Um dia nós vamos ver, quando o Senhor nos der graça para ir para a eternidade, nós vamos poder conferir tudo aquilo que João viu, né? Tudo aquilo que é permitido para nós, né? Conferir, né? Por que eu creio que é real? Porque se eu crer que não é real, você crê o quê, Ageu? Você crê? Não entendi? Não, porque quando ele teve a visão, né? Ele teve uma visão, o Senhor levou ele naqueles lugares. E o nível de visão é complicado, porque quando ele fala, viu um novo céu, uma nova terra, né? Aí complica, então a gente não porque se ele viu coisas futuras, é futuro, não é ainda, né? Então não é ainda, ele viu o futuro. Então, ou seja,
Pode ser que no tempo que aconteceu o Apocalipse, ela estará lá onde ele viu, no céu, né? Assim como nós também. Ele não fala que viu milhares e milhares, milhares e milhares, né? Ele viu tantos lá, cento e não sei quantos mil, vestidos de vestes brancas. Ou seja, ele viu aquilo, mas não tinha acontecido ainda, e nem aconteceu ainda, mas vai acontecer. Você conseguiu entender, né? Que possível, se ele viu e é real que estava lá, no futuro, não hoje. Quando se cumprir, né, tudo, igual a Bíblia diz, aí sim é certo que estará. Assim como estarão também todos aqueles que ele viu, que estaria, né, os salvos, os santos. O registro de Apocalipse, eu entendo ele todo assim, tá, irmão? Tanto que eu já falei aqui na igreja muito, para os irmãos, não tenha medo de ler Apocalipse, não, irmãos, lê Apocalipse. Eu falei muito aqui assim, Apocalipse é um livro mais real e mais fácil de entender do que qualquer outro. Por quê? Ainda deu uma dica. Quando você lê Apocalipse, não se preocupa com símbolos, preocupa com o texto. Se você preocupar com o símbolo, você fica doido. Ah, eu vi uma rota que não sei o quê, cavalo vermelho, cavalo azul, branco. Você fica doido. Só foca no fato, no acontecimento. O que é Apocalipse? Deus mostrando, né? O Senhor Jesus mostrando para João as coisas futuras, e ele mostra de tudo mesmo. Mostra os conflitos, as guerras, as autoridades, o anticristo, a besta. Vai mostrando tudo que vai acontecer, até mesmo para a gente não ser surpreso, até que a igreja seja levada, gloriosa, abre livros, mais livros, mais livros, cada um é julgado pelo que está escrito no livro. É isso aí. Então, é de fato o fim dos acontecimentos. Então ele é fácil de ler, por quê? Porque só você entrar nele e falar, não, peraí, é isso que é. E não tem segredo, é muito claro. Agora, se você focar nos símbolos, você fica doido. Por que você fica doido? É umas coisas que dá até medo. Dá medo quando você lê. E aí, se você não entender que é coisa futura, já era. Você vai ficar com medo, não vai ler e não sei mais o quê. Na verdade, eu entendo assim, que o nosso tempo de vida na terra é o Senhor separando o joio do trigo. É assim, porque Ele recolhe o que é dele e o que não é, Ele manda para lá, né, para queimar. E é o que Deus faz o tempo todo, né, conosco, com a igreja. Até Jesus voltar, é a separação do joio do trigo. Por quê? Porque vai lá, apesar que o assunto não é esse, mas vamos lá em Apocalipse, o texto que eu disse para vocês, Apocalipse, lá no finalzão da Bíblia, vocês vão ver que o tempo que a gente vive é só para separação. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que desde o dia que você nasceu, até o dia que você morrer, é Deus te separando, ou para queimar no lago de fogo e enxofre, ou para o céu. Então é a separação do joio, é aqui que é o processo de separação. Você abrir a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, veja bem, Apocalipse 20. Olha para você ver como é que funciona esse sistema já no finalzinho da história de Apocalipse, tá, irmãos? Apocalipse 20, todos abriram, hein, irmãos? Veja o que diz do versículo 7 para frente. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, olha bem, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, olha bem, a fim de juntá-los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, está vendo? Arraial dos santos, e a cidade querida, olha bem, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Nós estamos falando de uma guerra, tá, irmão? Guerra, anjo de Deus de fato, guerreando e tal. Agora o 10, olha, e o diabo que os enganava, olha bem, irmãos, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, tá vendo? Está falando da besta e o falso profeta, que estão no lago de fogo e enxofre junto com o diabo. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre, o juízo final. Olha bem, irmão, quando essas pessoas vivem no pecado, quando os crentes brincam com Deus, igual ele está falando aí, a pessoa deve pensar que tem um inferno desgramado esperando lá no final. Então nós estamos falando sobre ele, tá bom? Verso 11, olha bem, é aí que entra a questão que eu te disse do joio e do trigo, é hoje que o Senhor separa. Então eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele, olha bem, fugiram a terra e o céu. Olha, irmãos, da presença daquele que estava sentado no grande trono branco, fugiram a terra e o céu. O que é isso, fugir a terra e o céu, irmãos?
Planeta Terra e esse espaço que a gente chama de céu fugiu da presença daquele que estava no trono. É o que João viu. O João deve ter ficado, irmãos, literalmente louco e maluco depois desse Apocalipse que ele viu, tá, irmãos? Presta atenção. Vamos seguir. Por isso que eu falo que é fácil você entender Apocalipse. Aí vai. Fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Ele deve ter visto o universo inteiro, irmãos, perdido, vagando, hein? Não é? É isso que ele deve ter visto, porque ele viu, ele teve essa visão. E o 12? Aí, irmãos, para de falar de diabo e a besta, né? E começa a falar agora dos homens, olha. E eu vi os mortos. Pensem nos mortos, irmãos, que já morreram, desde Caim, desde Abel, desculpa, né? Quem matou quem, lembra lá? Caim matou Abel. Então lembra desde Abel até hoje. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, está vendo? Não um livro, abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Aí olha bem, irmãos, o que diz? Primeiro ele fala que viu os mortos, não é? Grandes e pequenos. E aí fala que abriu o livro, depois o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está vendo, querido? O joio e o trigo é separado aqui. Porque o que a gente faz... Você vê que a gente vê os camaradas pichados lá, mortos, a gente não fala que o irmão foi para o céu, não fala? Ai, glória está na glória. Ai, Senhor, eu tenho medo de estar na glória. Por quê? Porque aqui todo mundo morre igual, irmãos. Mas só que está escrito nesses livros que serão abertos naquele dia futuro que João viu, e cada um morto vai ser julgado, segundo o que está escrito nos livros, e segundo as suas obras, irmãos. Então tudo que você fez até hoje, está escrito lá. É por isso que eu costumo dizer, as nossas últimas obras anulam as primeiras. Presta atenção nessa frase, o Espírito Santo de Deus é que me deu ela, eu já falei aqui até babar, mas vocês perderam. Mas já que o assunto é esse, então vamos falar sobre ele. Eu sempre falei para vocês que na igreja, repito, anota no papel e nunca esquece. As suas últimas obras anulam as primeiras. O que você faz agora, apaga tudo que você fez antes. Se você fez tudo de bom e faz ruim agora, você apaga tudo e tem que começar do zero. Mas se você fez tudo ruim e faz o certo que você fez anula o que você fez. É por isso que você tem que ficar todo dia mais santo do que você era ontem. Porque na hora que o Senhor vier te chamar e você morrer, é o que vai valer. Se te pegar santo, vai para o céu. Se te pegar em pecado, apaga tudo, irmãos. Com Deus não tem esse negócio. É por isso que está escrito no livro. Então é melhor, por isso que eu falo, põe a barba de molho. Não sei o que você está pensando hoje, o que você fez hoje, não sei quais os seus planos para o futuro, para amanhã, para depois, mas isso está sendo escrito diante de Deus. Quando você mente, quando você engana, quando você inventa coisas, quando você maltrata os outros, você é ruim, enfim, tudo que você faz está sendo anotado. Coisa boa também está. Sabe aquele socorro que você deu, aquela ajuda, aquele conselho, sabe aquela vez que você apanhou na cara, mas deu o outro lado igual Jesus mandou? Está anotado lá. Sabe aquela vez que você se humilhou? Está anotado lá, é isso que está anotado. Porque a Bíblia fala, cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, não tem nada a ver com a obra do papai, com a obra da mamãe, não tem nada a ver com a obra do pastor, é com as suas. Ah, mas eu saí da igreja porque aquele pastor me humilhou. Bobo, você vai ser julgado segundo as suas obras, e o pastor segundo as obras dele. Por isso que quando Jesus falou, quando bater desse lado dá o outro, porque está escrito, vai ficar escrito no livro, né? Por isso que quando Jesus falou, quando te chamar para andar uma milha, vai duas. Quando te pedir a roupa de fora, dá de dentro também, porque Jesus está falando para nós isso que João viu. Cada um que morreu foi julgado segundo as suas obras, pelo que está escrito no livro. Você acha que Deus vai, irmão, chegar lá e ficar pensando o que você fez? Não, querido, vai ser um julgamento, igual lá no fórum. Vai abrir livros e outros livros, e é o livro da vida, e os mortos vão ser julgados. Cada um vai ser julgado pelo que está escrito no livro. É aí que pega. É por isso que eu falo que o joio e o trigo estão sendo separados agora. Desde o dia de Adão até o dia da igreja subir, é o joio sendo separado, só que o povo não entende. É por isso que eu fico, irmãos, muito preocupado quando dentro da igreja, irmão, tem crente ruim, crente maldoso, crente que passa a perna, crente que fofoca de mim, que fofoca de você, crente que não pensa para destruir alguém. Sabe por que eu fico morrendo de dó? Porque está tudo sendo anotado diante de Deus, irmão. Você tem que ser a melhor pessoa desse mundo, irmão. Você tem que ser a melhor pessoa desse mundo.
porque está escrito lá, vai ser julgado, é segundo obras. Sabe esse negócio que, não, mas Deus é bom pela graça? Não tem esse negócio, querido, está sendo escrito lá. Por isso que eu falo para você, suas últimas obras anulam as primeiras. Então eu quero ser bom, eu quero ser santo, eu quero ser justo, eu quero ser o melhor que eu puder, porque está sendo escrito lá, e eu quero apagar todas as coisas ruins que eu fiz, com as últimas coisas que eu estou fazendo. Mas eu não sei quando Jesus vai voltar. Se Jesus me avisasse, eu vou te chamar no dia tal, eu ia descer o pau, fazer tudo que eu tinha que fazer, e naquele momento preparar. Mas o que Jesus disse? Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você deita normal e você morre durante a noite. Por isso que não pode adiar, não pode deixar para amanhã. Mas continuando o Apocalipse, tá, irmão? Só para a gente encerrar, porque eu estou falando para vocês que o joio e o trigo estão sendo separados agora. Aí o 13 vai dizer, o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além deram os mortos que neles havia, aí, e foram julgados, cada um segundo suas obras. Outra vez, cada um segundo as suas obras. E eu gosto de brincar com isso. Responde uma pergunta para você mesmo. Se você fosse julgado hoje, segundo as suas obras, se hoje Jesus falou assim, é agora, eu vou te julgar segundo as suas obras, porque é isso que está te esperando, é isso que está me esperando, hein? Sua audácia, sua arrogância, né? A sua dureza para perdoar, você não consegue perdoar ninguém, até parece que é Deus, né? Tão poderoso que não perdoa, né? Então, querido, é segundo as obras. Então, meu filho, tem que ser crente de obra. Sabe esse crente de boca? Crente de boca sem obra está roubado, porque vai ser julgado segundo as obras. E para a gente continuar, o 14 e o 15, aí conclui dizendo assim, que então a morte e o inferno, ou Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o 15, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você não foi achado inscrito no livro da vida, está fora, mas foi julgado segundo as obras. Então, para estar inscrito no livro da vida, olha bem, para estar inscrito no livro da vida, o livro que vai te julgar segundo as suas obras, tem que te dar acesso ao livro da vida. É claro, é o que eu estou dizendo. O pastor resumiu, eu sei que escreve. Aqui, boa ideia, para simplificar. A caneta do livro da vida, Deus te deu ela quando você nasceu. Não interfere. Escreve o teu nome. Encara, irmãos, como Deus Todo-Poderoso, te dando uma caneta de ouro, falando assim, está aqui, meu filho fez isso. Toma aqui, escreve o teu nome onde você quiser, com as tuas obras. Porque ninguém vai ser julgado, irmãos, pelo tanto de dízimo que deu, ninguém vai ser julgado pelo tanto que veio na igreja, você vai ser julgado pelas suas obras. Uma obra não vai resolver, suas obras, o conjunto da coisa. Olha que encerramento lindo, irmãos, desse estudo. Você vê, Deus te dá a caneta e fala, escreve, onde você quer? Eu quero meu nome no livro da vida. Então, ele te diz, então faça obras, porque as suas obras é que vão determinar. Não tem isso não. Não tem, é verdade, é verdade. Amém, queridos? Tudo isso por causa de um estudo que a gente estava fazendo sobre uma arca, que a gente dizia que era reverenciada, né, por ser a presença de Deus, né, e a gente precisa trazer isso para o nosso dia de hoje e aplicar. Amém, queridos? Doeu no lombo aí? Se doeu, valeu, é bom. Concluindo, queridos, nós podemos o quê? Concluir que quando Deus levanta alguém, Ele levanta também um exército para auxiliar. Foi o caso de Davi. Davi saiu com 400 homens, mais as mulheres e todas as crianças, talvez dava ali 600 mil, e na verdade, Deus levantou lá 341 mil para ajudá-lo. Contudo, olha bem, com todo aquele exército de homem valente, Davi só tinha uma preocupação, eu preciso levar a arca de Deus para o lugar dela. Contudo, irmãos, nossos esforços devem estar, não nas guerras, com o tanto de exército que Deus levanta, mas em trazer a arca de Deus para o seu lugar central de culto, como fez Davi. E a arca de Deus, hoje é o quê? Que você precisa trazê-la para o lugar de culto, o teu coração. O templo sois vós,
Ou não sabeis que vós sois o santuário do Espírito Santo de Deus? Tá, irmão? Traga a arca. Não preocupa com o tanto de exército que Deus levantou para ajudar Davi. Preocupa que Davi só queria a arca. Eu preciso levar essa arca para o lugar dela. E ele fez isso, tá, irmãos? O texto nosso não mostrou, mas ele fez. Também, querido, aplica a palavra no teu coração, com todo amor e todo carinho. Recebe o aviso de Deus, né? Fala assim, eu quero viver a vida eterna no céu, eu não quero ir para esse lugar de Apocalipse, ao lago de fogo e enxofre. Você pode escolher, né? Escolhe o caminho da vida. Qual é o caminho da vida? É o caminho das obras que vão agradar a Deus, todas elas. Não é só dar comida para o pobre, não é só vir à igreja, não. É um conjunto, é o conjunto da obra que vai te levar para viver a vida eterna com o Senhor, ou não, né? Amém? Que Deus abençoe seu coração. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse privilégio. Ainda que seja um estudo simples, é de coração para ajudar os irmãos na caminhada. Semana que vem estaremos estudando, se Deus quiser, mais 2 capítulos até concluirmos o estudo da palavra. Oremos. Muito obrigado, Senhor, bendito é o teu nome, aleluia, glória a Deus, bendito e exaltado é o nome do Deus eterno, nome que é sobre todo nome, nome que é temido, é reverenciado. Assim como lemos na tua palavra, o teu zelo pela arca, queremos, ó Deus, também receber no nosso coração a tua presença, a arca do Senhor, porque sabemos que o Senhor zela por ela, e o nosso coração estará guardado, se viver dentro do nosso coração a tua presença. Muito obrigado mais uma vez, conto com a tua ajuda, e peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Obrigado mais uma vez, nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe e guarde o seu coração.